queria uma abrangência sobre esses assuntos. Primeiramente, eu queria perguntar qual a diferença entre o trabalho do profissional urologista com o trabalho do profissional andrologista. Como funcionam essas especialidades? Rafael, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade e poder esclarecer algumas coisas que são extremamente importantes para o desenvolvimento do adolescente, principalmente desenvolvimento sexual, em termos de curiosidade, para ele aprender mesmo a se cuidar e tomar os cuidados devidos aí até chegar na fase adulta. Em relação à diferença dos profissionais, eles quase são a mesma coisa, tá? A gente não tem como um andrologista é aquele que cuida da saúde masculina. O urologista cuida da saúde do trato urinário. O urologista seria uma coisa mais abrangente. O trato urinário faz parte do sistema genital masculino. O andrologista ele teria mais um foco na questão hormonal. Então, assim, principalmente para pacientes mais velhos que começam aí com distúrbio de envelhecimento masculino, com possível redução hormonal, queixa de disfunção erétil. Para o jovem, para o adolescente, seria mesmo necessário uma avaliação com um urologista, que englobaria tanto as disfunções psicogênicas de origem emocional, por ansiedade principalmente, quanto aquelas queixas possivelmente de origem patológica, alguma deficiência hormonal, alguma síndrome específica da adolescência e outras doenças associadas. O senhor falou sobre a questão de hormônios. Na pré-adolescência é a fase onde o corpo do menino está mudando. Sim. Quão é importante esse adolescente de 12, 13, 14 anos que está nesse período bem latente, ele consultar um urologista, e também sobre possíveis diagnósticos que são comuns na cidade, de doenças, de infecções. Quão importante é esse adolescente, esse pré-adolescente, e a primeira consulta com o urologista? Em relação à investigação hormonal num adolescente, não se faz necessária a não ser que tenha alguma alteração na formação desse adolescente, na formação de caracteres secundários masculinos, que é a perificação, o aumento de pelos na região genital, o aumento do tamanho das genitárias, aumento da massa muscular em relação ao crescimento. Se você não tiver nenhuma alteração, não se faz necessária uma investigação com exames laboratoriais específicos para avaliar a parte hormonal. A importância desse adolescente, dessa criança adolescente, estar procurando um urologista nessa fase, principalmente porque existe muito tabu para esse adolescente conversar em casa a respeito desses assuntos. Então, o urologista serviria aí como uma ponte entre a família e o adolescente, no sentido de orientar e explicar essas mudanças hormonais, o comportamento desse adolescente, riscos que ele vai estar exposto a partir do momento que ele opte por iniciar atividade sexual e eventuais diagnósticos de doenças que ele possa estar apresentando. O mais comum da gente encontrar ao redor dos 12, 15 anos de idade é ainda a fimose, que seria uma dificuldade na exposição da glande. Isso é uma coisa que pode ter na criança e no adolescente, é o mais comum. Na fase adulta, ainda assim, isso pode acontecer, mas não é tão frequente. Outra coisa que traz muita ansiedade para o adolescente é a atividade sexual. É o início dessa atividade sexual. E o mundo hoje é muito sexualizado, é tudo muito fácil, tudo muito rápido, tudo muito voltado para isso. Então esse adolescente ele vai para o seu início de sexualidade e relacionamento com outra pessoa, já com muita ansiedade, com muita cobrança dele próprio com ele mesmo. O que vai levar então às disfunções que a gente chama que é tanto a disfunção erétil no adolescente quanto a ejaculação precoce, que são principalmente de origem psicogênicas nessa fase da vida. Tá? A ansiedade leva esse adolescente a ter uma cobrança, uma expectativa tão grande que às vezes ele ou não consegue ter relação e ter uma ereção, e aí a cada vez que a cada nova tentativa é uma nova frustração que gera mais ansiedade
isso pode justificar um quadro mais sério que precisa de tratamento especializado. Então, o contato com o urologista mais precoce é bom no sentido de orientar e conversar com esse adolescente a respeito de como isso funciona, como o organismo funciona e como a atividade sexual deveria ser mais bem desenvolvida, tentando diminuir aí a ansiedade em relação a isso. Com isso, diminuir essas doenças de origem psicogênica. O doutor falou sobre a ejaculação precoce, que é um medo muito grande nessa fase. Sim. Queria que o senhor falasse sobre, didaticamente, o que é a ejaculação precoce e quão de psicologia, que o senhor falou de ansiedade, o quanto tem, neste caso, isso nessa fase de adolescência, principalmente. Ejaculação precoce não tem uma definição precisa. Ela é toda e qualquer ejaculação que aconteça antes do paciente ou da parceira estarem satisfeitos. Tá? Então, ela pode ser para um paciente com 2 minutos, para outro paciente com 10 minutos, para outro paciente até com 30 minutos, e ele achar que aquilo não está satisfatório para ele ou para quem está com ele. Isso é ejaculação precoce. O fundamento da ejaculação precoce é ansiedade. Não ansiedade, não simplesmente ansiedade relacionada à atividade sexual, mas ansiedade no geral na vida dessa pessoa, seja adolescente, seja adulto, jovem ou adulto. É um dos distúrbios mais comuns na atividade sexual dos homens, e o tratamento dele é justamente controlar essa ansiedade, seja no trabalho, na escola, no caso de adolescente, em casa, em relação a algum outro problema que ele tem. O tratamento a gente faz principalmente com uma medicação que é um antidepressivo, visando o retardo na ejaculação que essa medicação faz. Não é um antidepressivo com foco em tratar a depressão, porque a ejaculação precoce não tem nenhuma relação com a depressão. É que um dos efeitos da medicação é retardar a ejaculação. Então é o mais recomendado hoje para ser feita a utilização. Falando sobre o órgão sexual masculino, também ainda nessa fase de pré-adolescência, o que esse garoto ele precisa saber sobre, principalmente a questão da higiene. O que ele tem que saber para não acarretar em problemas futuros em questão de 30 anos daqui para frente? O que esse adolescente precisa saber sobre a questão da higiene? A higiene peniana é extremamente importante. Tanto que, só um exemplo, isso não acontece em adolescente, mas a principal causa de câncer de pênis é má higiene. Isso acontece depois de 15, 20, 30 anos de má higiene, pode aparecer um câncer de pênis. Não existe nenhum outro fator que cause tão diretamente quanto a má higiene, para você ver como isso é importante. Então, esse adolescente ele tem que aprender a expor muito bem a glande, a retrair bem a pele do prepúcio, fazer higiene normalmente, como qualquer outra parte do organismo, com água e sabonete. E uma coisa que é extremamente importante é secar muito bem a região peniana, retraindo a pele, expondo a glande, para impedir que essa região fique mais úmida do que ela normalmente é e facilite aí o crescimento de um fungo, que é uma das coisas mais comuns que a gente vê em adolescente, que é a micose peniana, chamada vulgarmente de canidíase. Você falou do caso do câncer peniano. E outro câncer comum também diagnosticado em adolescentes é o câncer de testículo. Como funciona o diagnóstico para isso? E quão comum é esse tipo de câncer em adolescentes? O câncer de testículo é o principal câncer do adolescente adulto jovem. A faixa etária dele está ao redor dos seus 20 anos de idade. O diagnóstico é palpação do próprio testículo. O paciente vai encontrar um nódulo que normalmente não é doloroso. Então, dor no testículo não quer dizer câncer. O câncer de testículo é uma coisa que aparece silenciosamente, sem dar sintomas. O principal sintoma é um nódulo, um caroço, quando você vai examinar, palpar o seu testículo. O tratamento disso tem que ser o mais breve possível.
e é radical uma retirada completa desse testículo. Não é possível ser feita a retirada parcial. Em alguns casos tem a necessidade de fazer um tratamento complementar com rádio ou quimioterapia, dependendo do tipo de lesão. É uma doença rara, mas não tão rara quanto se imagina. Não vou saber aqui de precisar em termos de porcentagem, mas é uma coisa que tem que estar sempre atento nesses adolescentes e qualquer alteração procurar um médico para tirar dúvidas e esclarecer se tem alguma coisa preocupante. Rafa, só um instantinho. Dá só uma olhadinha aqui para ver que eu acho que parou de gravar. Eu tô gravando com... Parou mesmo, né? Parou. Agora tá voltando, tá, beleza. Agora, algumas dúvidas de adolescentes que a gente coletou e viu que é bastante comum. A primeira delas, o doutor falou sobre a ejaculação precoce. Uma dúvida que foi apontada é em questão à masturbação, o ato de se masturbar, e se no futuro esse excesso poderia acarretar em um problema de ejaculação precoce. Isso daí é uma lenda, é verdade, é um mito? Como que é essa... A masturbação não causa problema de saúde nenhum, nem para o adolescente, nem para o adulto. Ela pode ser feita quantas vezes quiser, quantas vezes por dia, isso não tem problema nenhum. O fato do adolescente se masturbar um grande número de vezes não leva à ejaculação precoce. Isso é mito. Novamente, reforço que a ejaculação precoce está muito associada à ansiedade. Se adolescente se masturba muito, provavelmente é um adolescente mais ansioso. Por isso que pode ser feita uma certa associação entre masturbação e ejaculação precoce, mas a questão é o que está levando isso. Tá? O que está causando esse adolescente a se masturbar tanto? É ansiedade? É só ansiedade mesmo? Uma questão pessoal, individual? Mas não é isso que vai causar a ejaculação precoce. A ejaculação precoce, o fundo dela é por ansiedade, de origem psicológica. Outro ponto que foi levantado pelos adolescentes é na menina, na primeira relação sexual dela, costuma-se tem lá, elas falam que dói, que tem uma coisa que diria não seria muito boa, esqueci a palavra, mas é uma coisa que dói e tem esse momento que marca para ela. A primeira vez de um menino, como colocar na cabeça dele quão normal é isso, o psicológico dele, como funciona assim, na forma geral, na primeira vez do garoto? A primeira vez é sempre um grande mistério, tanto para o garoto quanto para a menina. Eles não sabem muito bem como se portar, o que fazer. Então é uma interação entre os dois. A atividade sexual é entre um casal, não é de uma pessoa só. Então tem que ter muita calma, tranquilidade e prazer em se fazer aquilo, ficando atento aí para aquilo que você está sendo prazeroso para esse garoto, para esse adolescente e para a menina. É muito individual essa questão de como deve ser a primeira vez ou o que se espera numa primeira vez. Não existe uma regra a ser seguida. É diminuir a ansiedade, tentar pelo menos, para que as coisas fluam da maneira mais natural possível. Carinho, beijo, abraço, manipulação, tudo isso faz parte do ato sexual. Então o ato sexual não é só a penetração. Então, para uma primeira vez, eu acho que é importante os dois entrarem nesse clima de beijo, abraço, carinho, manipulação, para que isso depois acabe aí com uma penetração. E assim dando maior prazer tanto para o menino quanto para a menina. O adolescente, às vezes, ele vai muito rápido justamente pela ansiedade, já direto para a penetração, e acaba tendo aí
por exemplo, uma ejaculação precoce. É ansiedade mesmo. Ele está tão ansioso, ele não consegue controlar e ele acaba acaba levando aí a ejaculação precoce. E aí, eu já comentei, acontece uma vez, na próxima vez ele está mais ansioso, preocupado com aquilo, isso acontece, e é um ciclo vicioso. E para a menina também, essa questão das preliminares é extremamente importante, porque ela precisa ter uma lubrificação. Então, se você não tem beijo, abraço, carícia, se você não tem um tempo antes da penetração, essa menina não vai ter tempo de ter uma lubrificação vaginal adequada, e na hora do ato sexual ela vai sentir dor. Ela vai sentir dor porque ela não teve essa lubrificação adequada. Então, é muito importante ter esse cuidado de não ir tão rápido, direto para a penetração, de curtir todas as fases do ato sexual. Anteriormente eu tinha perguntado sobre a questão da higiene. Alguns meninos eles levantaram a questão do mau odor que os pelos pubianos podem ter em alguns casos, a região genital, e também alguns bebês já falam que depilam, que tiram todos os pelos pubianos. Isso daí é prejudicial nessa fase? Não interfere em nada? Como funciona? A questão do odor é muito individual. Em geral, se você tiver uma higiene adequada, mantendo a região genital seca, você não vai ter esse problema de odor, tá? A não ser em algumas questões muito individuais, algum paciente que tem algum problema de produzir um excesso de suor e que poderia levar a isso, mas em geral isso é uma questão higiênica. A depilação, o corte dos pelos pubianos não vai trazer problema nenhum. Tem que se tomar o cuidado, o ideal é usar máquina ou tesoura e não gilete. A gilete acaba agredindo os folículos pilosos e pode causar a infecção que a gente chama de foliculite. Isso tem que ser tratado com antibiótico. E a foliculite é o quê? São bolinhas de pus que se formam ali nos folículos pilosos. Se você não usar gilete e usar uma tesoura ou uma maquininha, você vai ter uma menor chance de agressão direto na pele dos folículos pilosos e diminuir essa complicação. Mas não existe problema nenhum em se fazer o corte dos pelos. A última pergunta para finalizar, outra sobre o âmbito sexual, a questão da ejaculação involuntária. Alguns meninos falam que na fase entre 12 e 10 anos, que ele ainda não tem total conhecimento sobre sexo, tem a questão da posição noturna, onde o menino acaba ejaculando pela noite e ele não sabe o que realmente é aquilo. Uhum. Queria que o doutor explicasse se isso é comum e o que passar para esse garoto que ainda não tem total conhecimento sobre a sua vida sexual. Tá. A ejaculação noturna é uma coisa normal. Ela acontece principalmente no início da adolescência, mas ela pode acontecer para todo homem, inclusive na idade adulta. Isso acontece porque você tem uma maior sensibilidade, você tem um nível hormonal maior nesses pacientes e eles acabam, seja por sonho ou por algum outro estímulo, tendo a ejaculação propriamente dita, questão de prazer. Então é uma alteração hormonal normal, uma alteração. É uma evolução hormonal desse paciente que está entrando na adolescência, que está tendo uma grande dose de testosterona para desenvolver o seu organismo. E está com a sexualidade mais aflorada, mais sensível. As ereções noturnas, não ejaculação noturna, são comuns porque é uma maneira do tecido peniano se oxigenar. Se você não tiver uma ereção, você não vai ter uma oxigenação adequada do tecido peniano e isso pode levar até a uma disfunção erétil. Então, é normal você ter, quanto mais jovem esse paciente for, ereções involuntárias. Então, às vezes, seja a ereção noturna, seja a ereção enquanto ele está caminhando, está sentado assistindo televisão, fazendo outras coisas, não necessariamente pensando em sexo. Isso pode acontecer e é uma coisa que ele tem que aprender a lidar, porque faz parte da normalidade, faz parte da evolução desse paciente.
Queria agradecer novamente ao doutor, obrigado pelos esclarecimentos. Foi muito válido. Obrigado.